Então, bom dia oficialmente. Essa nossa aula vai ser sobre, como vocês viram lá, eu mandei no grupo, sobre feminilidade. Que a gente tinha feito aquela pesquisa lá, né? E tinha dado como um dos resultados a questão de feminilidade, masculinidade. Essa aula era para ser uma aula só que a gente viu que ia ficar um pouco extenso, assim, corrido, se a gente fosse querer tratar tudo nessa aula, porque tem muitos temas importantes. Então, a gente dividiu em dois essa parte 1. E eu coloquei 3 pontos para a gente estar tratando. E o que eu ia falar? Eu tinha mandado aquele forms lá no grupo para tentar fazer uma coisa assim. Não sei, pegar um pouco as ideias de vocês para tá meio que, não sei, esclarecendo algumas coisas. Não teve muitas respostas, teve só 3 respostas, mas eram coisas que eu já imaginava que iam ter e outras eu também supus assim, então eu me baseei nisso. Então, para começar essa questão, já pegando o que eu tinha pedido, que era o quê? Eu tô meio enrolada, né? Eu tinha pedido para na última pergunta lá do formulário para descreverem assim como seria uma mulher bíblica assim na visão de vocês, tipo, tem alguma forma de descrever assim, dar umas características? E teve uma resposta em relação a isso, eu acho, ou duas, não lembro. Mas enfim, e eu acabei por pegar essa ideia e algumas outras ideias também. E. Enfim, desculpa, gente, eu tô enrolando aqui, mas a gente vai. Eu vou tentar fazer uma coisa meio dinâmica assim pra isso. Mas para começar, agora tentando não me enrolar, que eu tô enrolada. O primeiro tópico que eu coloquei foi livrando-se dos estereótipos. E o que são esses estereótipos, né? A gente vai tratar. Mas primeiro eu gostaria que abrissem em 1 Coríntios 11:1 e eu vou pedir para o Vinícius. Vinícius, você está aí? Ler esse versículo. Vamos ver. Oi, Vinícius, você está aí? Bom, então eu vou pedir para Carolzinha ler esse versículo. Tá todo mundo em silêncio, eu tô ficando confuso, tá? Pedir para alguém que... Tá, Paulinha. 1 Coríntios 11:1. Aham. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Beleza, então. É só um versículo bem curtinho, né? E daí vocês podem perguntar assim, por que eu coloquei esse versículo para a gente estar lendo, né? Tá tratando desse tema de feminilidade. E a razão pela qual eu achei importante colocar esse versículo foi porque a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar quando a gente trata desses assuntos é onde que está fundamentalmente, assim, essencialmente a nossa identidade. E tanto homens como mulheres, nós precisamos entender que a nossa identidade está fundamentalmente centrada em Cristo, né? E esse versículo, ele fala uma coisa que uma ideia que a gente tem bastante, né, difundida, de que a gente deve imitar a Cristo. De tanto que a palavra cristão em si, né, significa pequeno Cristo. Então a ideia é que a gente possa ter Cristo como o maior modelo e com quem a gente quer se parecer. E quando a gente fala dessas questões de feminilidade e tudo mais, às vezes, assim como em qualquer outro âmbito, a gente acaba buscando alguns modelos, né? Porque a gente é bom ter modelos tal, pra gente se orientar, pra gente não ficar tão perdido. Mas a gente tem que
sempre que a gente está em busca desses modelos, se concentrar no fato de que qualquer modelo de pessoa humana, assim, é falho, porque humanos são falhos. Então, eu não posso me apegar a alguma me apegar a esses modelos com toda a minha vida e tudo mais, sem esquecendo-me de que fundamentalmente eu preciso ter Cristo como meu modelo fundamental. E, enfim, eu vou apresentar aqui o negócio só para passar para a ideia que eu estou querendo tratar aqui, que é essa questão de estereótipos, e eu vou explicar agora o que eu quis dizer com isso. Eu não sei se para vocês da UPA, assim, é comum essa ideia, se vocês veem alguma coisa assim, mas a gente tem falado muito sobre essa questão de feminilidade e masculinidade no meio cristão, assim, se vocês seguem alguns cristãos nas redes sociais e tudo mais, eles falam bastante sobre isso, páginas, não sei o quê. E por vezes a gente, falando sobre isso, a gente acaba oferecendo alguns modelos, né? Mas esses modelos, eles podem, por vezes, ser bem fechados, assim, e talvez às vezes tratar de algumas características que não são aspectos fundamentais da nossa identidade, como mulheres cristãs ou o que seja. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque quando a gente fala, quando a gente pensa nessas coisas, a gente. Eu tô com medo de estar me enrolando e eu tô ficando perdida nos meus pensamentos, mas enfim. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não torne questões que não são fundamentais, questões que não necessariamente são coisas que a Bíblia está nos ordenando ali, como coisas assim que são regras. E isso que eu quero tratar como os chamados estereótipos, assim, de, sei lá, de. Eu vou. Desculpa, gente. O pior é que essa aula está sendo gravada, então sempre que eu fico meio perdida, eu fico nervosa, assim. Mas enfim, eu vou apresentar aqui porque eu fiz um quadrinho contrastando duas mulheres diferentes, generalizadas aí, com algumas características. Que daí talvez fique mais ilustrativo. Tá, então. Apresentar-te aqui uma guia. Vocês me desculpem, vocês sabem que eu sou assim. Um dia, quem sabe eu melhore. Então, tem esse quadrinho aqui, né? Daí temos dois modelos de mulheres bem diferentes, né? Uma é casada, é mãe, ela é dona de casa em tempo integral. Ela gosta de se vestir de uma forma assim mais dita feminina, não sei o quê. Ela gosta dessas atividades que estão descritas aí. E daí tem uma mulher que. Vocês estão vendo? Então, né? Ah, tá. E tem a mulher que é solteira, ela não tem filhos, ela trabalha fora, ela não tem tanta essa preocupação assim de se vestir de tal forma, não sei o que, e ela faz coisas assim sem necessariamente se ater só ao que é mais tipicamente feminino. E eu, eu, eu não sei se pra vocês, assim, não pensando pelo que vocês realmente, se pra vocês algum desses modelos é mais valorizado em algum contexto ou em outro, se vocês conseguem perceber isso. E agora eu vou parar de ficar falando e abrir para alguém que quiser dizer. Eu acho que sim, eu acho que não, para alguém comentar. Vocês acham que tem algum modelo dentre esses que é mais valorizado do que o outro? Tipo, em algum âmbito e em outro? Ninguém fala. Vai falar? Eu acho que na sociedade, né, a gente vê que, por exemplo, dona de casa em tempo integral não é valorizada de forma nenhuma, né? Você tem que trabalhar fora, você tem que estudar, você tem que fazer várias coisas para ser valorizada, né? Porque ficar em casa, cuidar da família, é uma coisa ultrapassada, né? Uma coisa antiga, enfim. Que mais? Esse gostar de cozinhar também e saber, né? Eu sofro com isso.
O Will tá rindo aqui, gente. Mas eu sofro porque eu não cozinho. E. Miojo mesmo. Eu não conto. Que mais? Não sei, fala aí sua opinião. É engraçado como os valores mudam, né? Porque se você perguntasse isso algumas décadas atrás, sem titubear, qualquer um ia falar que a mulher ela tinha que ser casada, ela tinha que ser mãe, uma excelente dona de casa, saber cozinhar, passar, arrumar casa e ainda ter tempo para fazer os seus hobbies. E hoje em dia já essa visão já mudou completamente, né? Se a mulher ela não trabalha, ela fica só em casa, você já pergunta por quê? Seu marido não deixa, você não pode, você já vê assim, como assim? Por que você fica em casa? Alguém tá te obrigando a ficar em casa? Como as coisas mudam, né? E respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje em dia a resposta seria mais o segundo, né? A mulher ela ser bem-sucedida, ela sair de casa, ela procurar ter a sua própria independência antes de pensar em ter uma família, em ter um relacionamento. É, então, essa é, tipo, o ponto do negócio, né? Essa parte aqui, ela é bem mais valorizada hoje em dia no nosso contexto, assim, cultural, porque não é... Porque a mulher, ela tem que ser independente e tudo mais, e buscar, sei lá, essa questão da família e do lar como uma prioridade é uma coisa, assim... O que eu ia falar? Ela tá... É ultrapassada, como você disse, é ultrapassada e não é, sabe, parece que você tá desperdiçando a sua vida só fazendo isso. É só isso, sabe? Porque as pessoas ambicionam coisas e elas ambicionam. E as ambições, assim, não só em questão de mulher, mas em questão de homens e mulheres no geral, assim, não tá muito mais voltado simplesmente para essa questão mais familiar e etc e tal. E daí, com isso, tipo, a gente tem... Quando temos uma questão dessa, daí a gente vê e não concorda, costumam surgir alguns contra-movimentos, né? Alguma coisa assim. Então, surgiu, assim, no nosso meio questão, um forte... Eu não tô achando a palavra aqui. Mas surgiram pessoas falando sobre... buscando valorizar a mulher que tá do lado aqui. A mulher que tá vista como o modelo mais tradicional ali. E o que eu queria falar com isso, quando eu pergunto ali se uma é melhor que a outra, é que é importante que a gente possa não ter uma visão reducionista nem para um lado nem para o outro, né? De que a gente não pode como deixar que a perspectiva mundana assim nos faça desvalorizar o que é o papel de uma mulher que ela busca se dedicar para a família e busca essas coisas, o casamento e os filhos e tudo mais. A gente não pode desvalorizar isso em detrimento dessa perspectiva de ser uma mulher independente e tudo mais, como se a nossa vida se resumisse a esse tipo de coisa, essas ambições que são em suma, assim, mundanas. Não mundanas, mas que não são eternas. Em questão de, tipo, ser super bem sucedida em uma carreira e tudo mais. Mas a gente também não pode, por conta disso, acabar, sei lá, olhando para a mulher que não cumpre as expectativas tradicionais como alguém necessariamente errado, porque a gente pode olhar aqui e pensar, olha, ser solteira não é errado. A maioria das mulheres, a maioria dos homens casa, isso é uma coisa geral, mas a gente vê lá quando o apóstolo Paulo fala, né, que ser solteiro não é necessariamente, não é errado, e ele até fala assim, eu gostaria que
vocês fossem como eu e tudo mais, mas não é o que acontece, assim, na maior parte das vezes. Então, se a mulher é cristã mesmo, ela... peraí, permitir. Ela acaba por não casar, a gente não deve olhar para ela como uma pobre coitada, ou como uma, sei lá, ela escolheu ser solteira porque ela é egoísta e tudo mais, que ela não quer cuidar de um marido e filhos, etc. Porque isso não é um mandamento de Deus, mas a gente vê que é um propósito de Deus para a maioria dos seres humanos. E também a questão de trabalhar ou não, que hoje, assim, eu imagino que pra galera da UPA nem passa muito isso na cabeça, mas existe em existiu aí, ou existe, alguns debates assim sobre essa questão e tal, de a mulher ser dona de casa somente, ou trabalhar, se isso é errado, se isso é certo. E a gente sabe que a gente consegue entender pela Bíblia que não é errado uma mulher buscar uma carreira fora de casa, mas que, se ela é casada e tem filhos, é importante que ela se lembre de que ela precisa priorizar esse tipo de... Ela precisa priorizar, né, cuidar da família dela, mas ela pode ter uma carreira fora de casa. Só que a gente tem que... Enfim, eu falei bastante coisa aqui, dei umas voltas, mas a questão é que quando a gente pensa na nossa identidade como mulheres, pensando na nossa identidade como mulheres cristãs, eu tô falando aqui como mulheres cristãs, desculpa meninos que estão presentes, mas é importante que vocês ouçam essas coisas também. E vai chegar a aula de vocês. Que a nossa identidade fundamental, ela tá centrada em Cristo. Então, se a gente for a mulher da esquerda, a gente vai ser essa mulher para a glória de Deus. E se a gente for a mulher da direita, a gente também vai ser essa mulher para a glória de Deus. Porque Deus nos chama para imitarmos a Cristo, homens e mulheres, no momento, no lugar que a gente estiver. Então, assim, eu acho que desculpa se eu me falo, gente. Eu ainda falo isso muitas vezes, mas enfim. Se a gente... Voltei. Se a gente vê essa perspectiva fundamental, fica mais fácil também para, desde agora, desde menina, a gente está entendendo o nosso lugar, o nosso papel e como a gente pode servir melhor a Deus. Porque, assim, se a gente só associar ser uma mulher cristã e feminilidade bíblica com, por exemplo, o casamento e a maternidade, quando eu sou solteira, eu não tenho marido e filhos, eu posso acabar pensando assim que eu não sou uma mulher completa, né? Da perspectiva cristã, porque eu não tenho marido e filhos ainda, então minha missão no mundo não está completa. Mas a gente entende que no lugar em que a gente está, a gente é chamada para servir e ser imitador de Cristo. Então, eu não preciso ter essa sensação de incompletude, assim, porque, bom, eu poderia ser uma mulher que não é chamada ao casamento, por exemplo, e ser ainda assim uma mulher completa em Cristo, porque eu estou buscando essa questão da identidade fundamental. Ou não, entendeu? Então, esse era o ponto que eu queria trazer nessa primeira parte. E eu vou até pedir para Carol, você pode ler aquele texto que você mandou? Que eu achei ele legal. Lê, peraí, deixa eu só achar aqui. Aham. Nisso aí que você tá falando, eu achei bem legal essa coisa de ser do equilíbrio, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente fica, tipo assim, tentando agradar os dois lados, sabe? Assim, ai, eu quero ser uma mulher
do lar, assim, eu quero valorizar minha família e tal, mas eu também quero fazer coisas. E aí a gente fica assim, né, nesse impasse, quando na verdade é para ser uma coisa descomplicada e simples. Quando a gente está seguindo o nosso propósito em Cristo, a gente entende que os caminhos são trilhados por Ele, né, independente de qual caminho vai ser. Então até eu fiquei pensando nos dois lados lá, né, que na verdade a gente pode ter um pouco dos dois, né? Você pode ser casada sem filhos, porque tem casais na igreja que não tem filhos, por exemplo. Inclusive, eu até ia falar para vocês, indicar, né? Na live do Baruch, da Rebeca, vocês viram? Eu só vi o começo. Eles deram um testemunho sobre por que eles não têm filhos, né? Dificuldade de engravidar e tal. E lá, assim, foi muito. Eu achei muito legal, porque ela fala assim das coisas que ela já passou na igreja, de comentários maldosos, que às vezes as pessoas fazem até sem intenção, mas que são comentários que doem, né? E ela tava falando muito sobre isso. E às vezes a gente na igreja, a gente tem essa ideia de que para ser bom você precisa ter um namorado, você precisa ter uma família, você precisa ter um marido, você precisa ter filhos. Então a gente acaba assim, colocando na cabeça das pessoas isso e fica cobrando, né? Então assim, quando você vai namorar? Por que você não namora ainda? E quando você vai casar? Quando você vai ter filhos? Não sei o quê. E às vezes isso para a pessoa é ruim, né? Essa cobrança, mas às vezes a gente fica fazendo isso. Mas eu achei o texto aqui, vou ler. Há quem ache que mulher só pode estudar coisa útil para os cuidados do lar e criação dos filhos. Gostaria de gentilmente lembrar-lhes de que o fim principal da mulher não é ser esposa e mãe, mas glorificar a Deus e ter prazer nele. O casamento e a maternidade são elementos importantes, mas não exaustivos no cumprir desse objetivo final. Tenho visto homens reagindo ao feminismo a ponto de relativar anseios, sonhos, desejos, vontades e habilidades de suas irmãs e reconhecê-los apenas em função de sua utilidade ao lar e maternidade. Lembro-vos, irmãos, que as suas irmãs pertencem a Deus. Ele é o autor de cada uma das suas habilidades. E é nele que suas esposas devem buscar prazer e alegria em primeiro lugar. Há muito equilíbrio a ser obtido ainda na igreja nesse quesito. Há lares que sofrem por negligência das esposas e mães, certamente. E isso é um problema que deve ser tratado com sobriedade. O mundo caminha em direção à destruição dos lares. Mas pragmatizar e limitar a preciosidade do trabalho feminino e da desenvoltura do seu intelecto e habilidades exclusivamente ao domínio familiar não é o caminho. Muito pelo contrário, é um passo para trás, em direção à objetificação e infantilização da mulher. Homens que fazem isso não honram e cultivam um vaso mais frágil. Maridos que fazem isso têm suas orações ignoradas por Deus. É um texto bem polêmico. Foi a Indrica, filha do Nicodemos, né, que postou esse texto. Ela dá palestra para mulheres e tudo mais. Mas até depois esse texto repercutiu em muitos comentários e ela vai fazer uma live até para falar do assunto. Mas eu achei bem interessante nesse texto, que ela fala justamente isso, que a gente sempre está num extremo, né? Então, assim, querendo fugir do extremo de que a mulher abandona o lar, de que a mulher muitas vezes abandona o lar e a família para fazer as coisas, assim, para ir atrás da própria felicidade, digamos assim, aí a gente cai num outro extremo, que é achar que as habilidades que ela tem devem ser exclusivamente voltadas para o lar. Então, tudo que ela precisa fazer em casa é cuidar dos filhos, não que ela não tenha que fazer isso. Isso é parte do papel dela, da função dela em casa, na família. Mas ela também tem outras habilidades e muitas coisas que o marido precisa valorizar, né? E o homem que não valoriza isso, e aí tá a coisa para os meninos, né? Que a gente estava falando aqui, talvez a aula não fosse muito interessante para eles, mas porque vocês precisam aprender para ser homem segundo o coração de Deus. Mas é isso, é valorizar as habilidades que a sua esposa tem e os sonhos que ela tem, né? Porque não negligenciar os sonhos dela, as coisas que ela quer fazer na vida, as expectativas que ela tem em relação à carreira, por exemplo. Então, quando isso é tratado com equilíbrio e tentando seguir o propósito de Deus, eu acho que é o mais ideal, né? Que aí não cai num extremo nem outro. Sim, era justamente isso. Primeiro, eu gostaria de comentar que esse negócio de estudar só coisas que são úteis ao lar, imagina só se eu tivesse. O que eu ia fazer, né? Porque eu
Tudo física. É muito útil isso. Na criação dos meus filhos vai ser muito útil. Mas. Tem que aprender máquina térmica e como funciona a geladeira. É verdade, viu? Mas a questão é justamente essa, os extremos, né? Porque a gente tem essa tendência de sempre ir para um extremo e para o outro. E quando a gente faz isso, normalmente a gente não está sendo bíblico. Então, quando a gente fala assim a gente fala para as mulheres que elas têm que casar e têm que ter filhos para serem completas na questão assim, como mulheres cristãs, a gente está falando algo que não é bíblico. A gente sabe que não é não é algo obrigatório assim que a gente se case. E nem necessariamente todas as mulheres vão ter filhos, né? Tem por vários fatores, como, por exemplo, essa questão da dificuldade para engravidar. Então, mas e também, assim como não é bíblico estar negligenciando essa questão de que a mulher ela pode estar atuando fora de casa e tudo mais, então a gente precisa buscar esse equilíbrio para que a gente não acabar saindo da palavra. E com isso a gente vai para o segundo tópico, que é a criação e a igualdade. Quando eu fiz o Forms lá das poucas respostas que eu tive, eu vi que tem gente que tem um pouco de dificuldade de entender essa questão de igualdade de direitos de alguma forma, assim, e feminismo, não sei o quê, e como que eu penso nisso, sendo cristã e tudo mais. Então, a gente pensa olhando para a Bíblia, né? Então, eu vou pedir para, deixa eu ver, Léo, você tá aí? Eu chamo as pessoas, mas tem pessoas que elas não estão aqui. Bela, você tá aí? Deixa eu ver. Eu chamo alguém que eu sei que responde. Luísa, você pode ler Gênesis 1, 27? Gênesis 1, 27? Aham. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Eu tava falando com o microfone mutado. Esse versículo, né, ele vai falar sobre como Deus criou-nos a imagem e semelhança dele, né? E quando a gente pensa assim em seres humanos terem direitos e etc., a gente olha lá para o comecinho para a criação do ser humano mesmo. Por exemplo, essa questão de a gente ter direitos mesmos, de todos os homens serem dignos de respeito e etc, tudo mais, direitos humanos, isso. É fundamentado nessa questão, foi fundamentado nessa questão de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente pensa em homens e mulheres eles terem direitos iguais, a gente olha também para esse texto, porque eu acho que para algumas pessoas ainda é uma dificuldade isso dessa igualdade de direitos ou de lutas feministas em questão em contexto cristão, porque pensa que tem essa questão aí da submissão e não sei o quê, e porque e por mesmo essa questão de reconhecer que homens e mulheres são criados diferentemente, tem algumas características e designações diferentes, assim, acaba criando uma confusão, assim, de que talvez isso, o Deus não esteja apoiando que a gente tenha direitos iguais à sociedade, uma coisa do tipo. Que a mulher, de alguma forma, é inferior, alguém, a pessoa talvez com algumas ideias assim polêmicas e pouco entendidas que eu falei anteriormente, acabe por ter essa percepção
confusa e errada de que, de alguma forma, a mulher é inferior ao homem na perspectiva bíblica. Só que, se a gente olha lá para o início, para a criação, a gente vê que não é isso. A gente vê que Deus criou o homem e a mulher diferentes, eles não são iguais de fato, assim, em várias características, em algumas designações, mas em alguns papéis que eles realizam, mas fundamentalmente a gente tem essa mesma essência que é refletir a imagem de Deus, porque a gente foi criado à imagem e semelhança dele, então a gente tem igual dignidade diante de Deus. E então é justo falar que a gente tem que ser tratado com a mesma dignidade, que é justo a gente ter os mesmos direitos e tudo mais, por conta disso. E é algo que a gente precisa ter em mente para não criar confusões. Então, nós, homens e mulheres, somos igualmente dignos, nós somos dignos porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa dignidade, ela está ligada a isso, a esse fato. Daí, deixa eu ver. Júlia, você pode ler. Deixa eu ver. Pedro 3, eu acho que é 3:7. Pode? Posso. Deixa eu só abrir. Desculpa o barulho, que meus pais estão limpando o corredor e meu quarto. Pedro, 1 Pedro? Aham. 1 Pedro, 3:7. 3:7. maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Rompam as vossas orações. Beleza, então. Esse texto aí faz parte de umas orientações de Pedro em relação ao casamento e tudo mais. E essa aí é a orientação de Pedro aos maridos. Ela é bem, bem forte, bem bonita também. Muito interessante de se considerar. E as coisas que eu gostaria que a gente considerasse aqui é que Pedro fala da mulher, né, como parte mais frágil. E ele diz respeito à questão, pelo que a gente entende, da questão física mesmo, que tem uma outra tradução que fala da mulher como vaso mais frágil. Então tá falando assim da questão física e a gente foi criado dessa forma mesmo, né? A nossa estrutura é diferente biologicamente e tudo mais, mas e o interessante que a gente vê é que essa orientação para que os maridos tratem com dignidade as mulheres. E aqui é uma orientação para os maridos, mas a gente deve considerar isso. Mas isso dá para a gente ter uma perspectiva mais ampla e geral ainda. Tipo, como os meninos têm que olhar desde já para as suas irmãs em Cristo e perceber que elas devem ser tratadas de maneira digna, que deve ter um certo cuidado e tudo mais, por todas essas considerações. E uma parte que eu acho muito bonita é que Pedro fala que o marido e a mulher ali, eles são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então, a gente reforça essa questão da dignidade e tudo mais, e do fato de que Deus ele foi igualmente gracioso para com os filhos e filhas dele. Então, isso é uma coisa muito importante e bonita de ser considerada. Mas, daí a gente chega aqui, tá, beleza, a gente entendeu que não é errado a gente pensar na questão de igual dignidade, igualdade de direitos e tudo mais, que tem que ter, que a gente é diferente em alguns aspectos, mas que a nossa essência é refletir que a gente foi feito na imagem e semelhança de Deus. Então, vem aquela questão que é uma coisa assim que eu vi também
na resposta do Forms. Então, e eu já tinha preparado isso antes mesmo de ver, mas eu acho que vai responder algumas coisas então, uma mulher cristã, ela pode ser feminista, mas eu acho que talvez isso seja uma coisa que se passa pela cabeça de vocês. E daí eu escrevi lá, como se vocês quiserem ler depois e tal. Qual seria o problema de eu me considerar feminista, se eu acredito que deve haver igualdade de direitos e tudo mais, se eu acredito que existe violência, se eu acredito não, porque isso aí não precisa acreditar, né? Só rola ver. Se eu vejo que tem violência contra a mulher, e eu acho que é uma injustiça, eu acho que tem que lutar contra isso. Se eu entendo que existe machismo na sociedade e tudo mais, qual seria o problema, né? Então, isso a gente volta àquilo que algumas coisas que eu falei na última aula também, de que a gente precisa tomar um certo cuidado ao tentar, ao querer levantar qualquer bandeira assim de movimento social. A gente precisa ter uma certa cautela, analisar as coisas e tudo mais, porque a gente sabe que é completamente justo a gente lutar contra as injustiças, porque Deus é um Deus justo e Deus não se agrada das injustiças. Então, Ele não se agrada quando os seus filhos pecam de forma a não considerar a dignidade da mulher e cometem violência contra ela e tudo mais, tanto física quanto psicológica. Deus não se agrada disso. Mas a gente sabe também que, embora o feminismo surja com algumas premissas que a gente considera justas, tem outras premissas dentro do feminismo que a gente, como cristão, não pode concordar. Uma delas acho que a que mais assim se sobressalta nessa questão é a questão do aborto, né? Que todo mundo sabe, pode saber que é errado se tiver conhecimento da questão dos 10 mandamentos e tudo mais, e se tiver visto aquela série de pregações do Will, pregações, e daí a gente pode até ser levado a pensar assim que, tá, eu não concordo com o aborto e tal, mas eu concordo com isso aqui, então eu posso ser meio que meu próprio tipo de feminista, uma feminista diferente, ser parcialmente isso e não sei o quê. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, quando a gente se acaba sendo parcialmente uma coisa e tudo mais, porque se você, como cristã, falar, não, eu sou desse movimento e tal, porque eu defendo isso, mas eu não defendo aquilo, as pessoas que são daquele movimento têm como verdade algumas coisas que são que são inevitavelmente contrárias ao que você acredita, elas vão olhar e vão pensar, não, você está errada em tal coisa, porque você diz isso, mas você é cristã e acredita nessas outras coisas que a gente não concorda. E da mesma forma, isso pode também causar certos problemas no meio cristão e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente levanta alguma bandeira de algum movimento social. A gente não pode negar que eles, ao longo da história, os movimentos sociais tiveram utilidade em vários aspectos e tudo mais, mas a gente tem que, primeiramente, lembrar quando a gente percebe as injustiças e quer lutar contra elas, que o problema fundamental de qualquer injustiça no mundo ele é o pecado, né? Então, alguns movimentos sociais vão colocar o problema fundamental do mundo como o homem. Outras vão colocar como os brancos. E outros vão colocar como os capitalistas. Então, tipo, o capitalista, o homem, o branco, ou tudo junto, assim, é o diabo. E a gente tem que aniquilar essa raça. A gente precisa tomar cuidado porque os movimentos, porque qualquer coisa vai para o extremo muito facilmente assim e cai em outro pecado. E a gente precisa lembrar que que a gente deve lutar contra as injustiças, mas sendo pacificadores, como Jesus mesmo disse que a gente deveria ser pacificadores, né? Então essas são as considerações que eu tenho a fazer sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ok? Se ninguém quiser falar nada, eu prossigo. Eu sinto que eu tô falando. Eu acho que o problema de você levantar uma bandeira, por exemplo, quem luta
contra o racismo. Vamos supor alguém que tenha só esse ideal, que o meu propósito de vida é única e exclusivamente lutar contra o racismo, que é terrível, lógico. Só que uma pessoa que dedica toda a sua vida a lutar contra o racismo, sem ter uma visão cristã, o dia que o racismo no mundo acabar, que todo mundo for igual, que não tiver mais racismo, essa pessoa vai falar, e agora? O que eu vou fazer? Agora, quando você luta contra o racismo com um ideal cristão, que o seu fim maior não é acabar em si com o racismo, mas sim seguir os ensinamentos de Deus e fazer com que isso cresça, que você emane luz desse jeito, o seu propósito não vai acabar. Quando o racismo acabar, glória a Deus por isso, você vai continuar sendo cristã. Agora, uma pessoa que seja feminista, o dia que tudo que ela luta, ela conseguir, acabou a vida dela, não tem mais propósito a vida dela. Então, eu acredito que você, sendo cristão e lutando por todos esses direitos, por igualdade entre os homens e as mulheres, pelo fim do racismo, pelo fim da violência, com um propósito de vida cristã, de seguir a Deus e fazendo isso por isso, aí você não vai ter essa, o que eu vou fazer agora, sabe? É, não entendi. Eu Eu fui sempre clara. costumo dizer, né, que a nossa bandeira, a bandeira que a gente tem que levantar com mais afinco é a do evangelho, né? Sim. Eita, travou. Será que o áudio também? Uai, eu tô ouvindo vocês. Vocês Eita, estão me ouvindo? Eu vi que tava travado, mas o áudio eu não sei se travou. Eu tô ouvindo vocês. Não travou sei se só vocês nós? estão me ouvindo. Ah, voltou. Voltou? Voltou? Vocês estão ouvindo a gente? Sim. Ah, tá, deu uma Sim. travadinha aqui, mas voltou. Então, eu tava falando que da bandeira do evangelho, vocês ouviram essa parte? Aham. Que eu sempre costumo dizer assim, que a bandeira que a gente tem que levantar com mais afinco é a bandeira do evangelho, porque às vezes a gente não é que, assim, às vezes os movimentos sociais que a gente se engaja são, igual eu estava falando, são importantes, são lutas justas, né? Mas elas são corrompidas pelo pecado, então no feminismo tem pecado, porque são pecadores, enfim, qualquer movimento social é corrompido pelo pecado, porque são humanos que dirigem pecadores. Aham. Mas Jesus Cristo é o nosso mestre, aquele que a gente deve servir. E aí, quando a gente está lutando contra a violência, contra o racismo, para a glória de Deus, para que o evangelho seja conhecido e difundido, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer como cristão, né? Aham. Eu acho que a resposta é a gente levantar a única bandeira de Cristo. Levantando a bandeira de Cristo, a gente consegue atingir tudo à luz de Cristo. Então, a gente não precisa levantar bandeiras diferentes e vestir a camisa. Se a gente vestir a camisa de Cristo, a gente consegue transformar todos os times, assim, sabe? Eu não sei se eu tô falando isso bem. Sim. Não, é justamente porque o Evangelho nos assegura tudo isso, que a gente precisa buscar justiça, igualdade e esse tipo, o fim dessas coisas. Então é isso mesmo. Tem mais alguma coisa pra falar, alguém? Questões? Não sei. O Jonathan está quietinho hoje. Pois é, né? Uai. Eu tenho coisas pra falar, mas eu tô achando legal a discussão. Eu quero falar depois, só. Ah, beleza. Não, mas porque se ninguém tiver mais algo pra falar sobre esse tópico, daí eu vou pro próximo. Podemos, Alguém quer falar sobre esse? Podemos ir pro próximo? Vai lá. eu acho. Tá, então o próximo são os adornos do homem interior. E deixa eu ver aqui. Carol, você tá me ouvindo? A outra Carol. A Carolzinha. Oliveira. Ou a Bela. Ah, Carol. Você pode ler então 1 Pedro 3, de 3 a 4?
Posso, peraí. De 3 a 4, né? Aham. Tá, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas os homens encobertos no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é preciso distante de Deus. Obrigada. Então, essa parte, eu vou tentar sintetizar ela, né? Porque senão a aula vai até muito tarde. Mas sobre. Aqui nós temos umas orientações de Pedro, na mesma parte lá que eu falei, né? Para a vida de casados. Então, Pedro está orientando aí esposas, que aqui na versão que eu leio fala o adorno da esposa, sobre o que ela deveria valorizar. Só que, apesar de ele estar se direcionando às esposas, a gente pode tomar isso como uma coisa para nós também, que não somos. Porque, mais um pouco antes, Pedro estava falando de uma situação em que talvez a mulher ela estivesse casada com um homem que não é crente e tudo mais, que não obedece a palavra do Senhor, o que ela faria nesse caso? Ele fala para que sobre a mulher ganhar aquele esposo com o proceder, com o procedimento dela. Então, o marido ele iria observar ali o procedimento honesto e um comportamento cheio de temor, e ele poderia perceber esse testemunho cristão dela nessas atitudes. E também, assim, e daí ele fala essa questão da dor, porque talvez fosse, sei lá, mais fácil ela tentar pensar assim, se eu ficar mais bonita, tal, se eu me arrumar desse jeito, vai ser, talvez eu ganhe ele de certa forma. Mas Pedro fala para ela ganhar com um procedimento. E isso a gente tem que aplicar na nossa vida também, a questão do adorno de nós mulheres, meninas, ser o homem interior, por assim dizer, que é o cultivar um coração belo diante de Deus, um coração cheio de temor e tudo mais. Pedro sempre fala sobre essas questões de coisas que são corruptíveis e não corruptíveis, ou seja, coisas que com o tempo elas não vão se deteriorar. E a beleza da mulher física ela assim, ela muda, né? Então, daqui 30 anos, os meus cabelos vão estar mais brancos. E a minha pele vai estar cheia de rugas e tudo mais. Mas o coração, se eu buscar cultivar um coração com essas características que são de grande valor para Deus, ele não vai mudar, não vai ficar mais feio ou coisa, não vai ficar cheio de rugas. Então, na verdade, ele vai ficar mais belo com o tempo, se eu buscar cada vez mais esse tipo de adorno, adorná-lo com esse tipo de coisa. E é muito interessante a gente ver essa questão de ser de grande valor para Deus. E a gente fala dessas coisas porque não adianta, sabe? Passa tempo, passa tudo mais. Eu acho que vocês ainda estão. Vocês, quem virar mais pra frente, vai crescer numa sociedade assim que tenta quebrar um pouco mais os padrões e tudo mais do que era alguns anos atrás, poucos anos atrás. Mas ainda assim é uma questão muito que a gente muito pertinente assim que para as mulheres essa questão de aparência e tudo mais, não sei o quê. Não adianta, assim, eu falo como uma pessoa que tem muitas inseguranças em relação à aparência física. Mas o entendimento de que isso não é a coisa de maior valor para Deus,
deve ser bem encorajador e confortante nesse sentido também. E daí tem um salmo que tem uma passagem muito legal, que é o Salmo 139. Tem uma parte, eu sei ele, mas eu quero ler aqui se não ler errado, que ele fala assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. É o versículo 14 do Salmo 139. Então, quando a gente pensa sobre essas, quando a gente é atingido por questões de segurança física mesmo, que vão surgir, eu falo com alguém que entende, a gente tem que se lembrar de que Deus nos fez e Ele fez de uma forma muito maravilhosa e as obras dele são boas. Então, a gente precisa ter isso em mente para não se deixar levar por coisas que são irrelevantes, assim. E isso é tanto para a gente não colocar o nosso valor na nossa aparência física, quanto para a gente não desprezar o cuidado que a gente deve ter com isso, porque a gente é obra dele. Então a gente precisa. É bom que a gente tenha esse cuidado, mas sempre lembrando o que realmente importa, porque a questão de eu me importar com a aparência, de eu gostar de me maquiar ou não gostar, ou se eu me preocupo com isso ou aquilo, ela. A gente. A gente tem que voltar ao coração, porque as questões, assim, elas, no final das contas, são as questões do coração em relação a isso. Se importar com isso não é necessariamente pecado, mas pode ser, porque pode se tornar vaidade, pode se tornar um ídolo nosso. E então a gente precisa considerar as motivações do nosso coração. A gente precisa considerar as motivações do nosso coração quando a gente se arruma, se a gente está se arrumando porque a gente quer receber atenção e louvor dos homens, homens no geral, tá, gente? Ou se a gente não se arruma porque a gente está querendo quebrar algum tipo de padrão e tudo mais, assim, sem desprezando completamente essas coisas e tudo mais, a gente precisa consultar o coração e perceber assim mesmo se quais são as nossas motivações para a gente estar valorizando isso ou não valorizando isso. Mas eu acho que, lendo ainda um pouco além nesse texto de 1 Pedro, tem algumas características muito boas, assim, que a gente precisa buscar. A questão do espírito manso e tranquilo. Depois vai falar um pouco também sobre as mulheres, sobre alguns exemplos de mulheres de fé e sobre elas esperarem no Senhor, sobre elas não temerem e tudo mais. Então, isso é uma coisa louvável de se fazer. E com isso, não sei se eu corri um pouco aqui, eu queria propor uma coisa para a gente estar fazendo, mas eu não sei se alguém quer comentar isso antes, depois eu proponho. Alguém quer comentar essa parte? Se ninguém. Tá. Então, eu quero que. Eu vou pedir para vocês estarem abrindo em Provérbios 31, de 10 ao 31. E daí, eu vou estar dando uns 5 minutos. Não sei, 5 minutinhos. Dão alguns minutinhos aí para vocês estarem lendo. E daí vocês podem ou falar ou mandar no chat as características que vocês notam na descrição da mulher virtuosa, aí, que esse é um texto aí muito usado quando a gente pensa nessas questões de feminilidade, blá blá. Mas eu gostaria que vocês estivessem aí mandando características, porque como a gente viu que é importante a gente estar cuidando do nosso coração, dessas características, a gente está cultivando essas características, é legal estar vendo mais algumas características que são louváveis, assim, diante de Deus na mulher. Então, vou dar uns minutos aí. Todo mundo abriu? Eu só respondo de alguma forma. Provérbios 31, do 10 ao 31.
Sim. Sei lá, você pode circular e mandar. Eu fui lendo assim e meio que marcando. De nada. Ó, eu vou começar e vou mandar algum, tá? Mandei. Verdade. Adolescentes mandem também, please. Olha só, empreendedorismo. Dando mais 2 minutinhos, a gente faz a leitura desse texto. Daí. Daí a gente comenta assim essas características. Pois é, né? Ninguém tá falando. Era essa a intenção, era vocês falarem, vocês não estão falando. Crossfiteira, hein, Carol? Obrigada, Luísa. Forte, de verdade. Acho que a gente pode ler. Eu vou, eu vou pedir pra Luísa ler esse texto. Tá? Uhum. Esse mesmo versículo, né? Essa é a mesma passagem. Pode começar. O meu não sei se era pra estar curto assim, mas. É do 10 ao Ah, 31. Você não. oi? É do 10 ao 31. Ah, tá. Se você quiser, pode ler até o 21. Daí eu leio o resto. Tá bom. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela está sempre ocupada fazendo roupas de lã e linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Elas se levantam de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir.
Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, e seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras. Então aqui esse texto é muito legal, porque ele nos dá uma perspectiva assim muito boa do que é esperado assim de uma mulher. E aqui tem características também que novamente são sobre uma esposa, mas tem muita coisa aqui que a gente pode estar buscando desde agora, sabe? Então a gente vê que uma mulher virtuosa, ela é trabalhadora, ela é esforçada, ela, sabe, essa mulher aqui, ela trabalha tanto dentro quanto fora de casa. A gente vê, né? A Carol disse é empreendedora, ela é forte, então essa força não, uma mulher forte, a força não precisa estar desassociada de uma mulher cristã, virtuosa e tudo mais. Porque olha tantas coisas que ela faz, ela tem que ser forte, né, pra fazer isso. Ela cuida da família dela, né, porque essa mulher aqui, especificamente, ela é uma esposa, ela se preocupa, ela é tranquila, sabe, amorosa. A virtuosidade dela não está sendo percebida simplesmente em aspectos externos, mas em muitos aspectos internos também. Tem a questão também dela falar com sabedoria, a instrução da bondade. Então, a gente vê aqui que o proceder é uma coisa da mulher, é algo muito louvável, mais do que simplesmente coisas que podem, que são, sabe, que a gente tem uma hora e outra podem perder, como a questão da aparência física ou de coisas de, sei lá, mesmo algumas coisas assim que não são tão importantes como, por exemplo, eu ser considerada super popular e legal, coisa do tipo. Mas no final das contas, o fundamental aqui dessa mulher é que ela teme o Senhor. E quando a gente teme o Senhor, a gente busca imitar Cristo, a gente tem o nosso coração transformado a cada dia pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo faz com que frutifiquem em nós frutos do Espírito, que tem a ver com esse espírito manso e tranquilo, com todas essas coisas, sabedoria, e a gente pode proceder de uma forma mais bíblica, buscando a nossa identidade em Deus. E era isso que eu ia falar. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bom. O que eu falei que eu queria comentar, e, tipo, exemplos bíblicos que a gente pode ter, voltando lá para o primeiro assunto da aula, pensando um pouco para poder falar, que, igual vocês falaram, que, tanto a mulher que quer ser mãe, quer cuidar da casa, pode sim ter uma formação, pode fazer um curso na faculdade, mas não quer exercer uma profissão, talvez, e entrar em um acordo com o marido, que assim seja. Ou a mulher que quer fazer uma faculdade, quer trabalhar bastante, quer ser bem-sucedida, querendo ou não ter filhos, tudo isso não impede a mulher de fazer a vontade de Deus para a vida dela. E essa foi a vontade de Deus para a vida dela. Não impede a mulher de glorificar a Deus. E a gente vê claros exemplos na Bíblia de mulheres que, em dois lados da situação, talvez, estavam trabalhando para Deus. Tanto as mulheres que
contribuíram financeiramente com o ministério de Jesus, por exemplo, dentre elas tinham mulheres viúvas, ou seja, mulheres que tinham seu dinheiro, não necessariamente trabalhavam, mas viviam do dinheiro que elas tinham ali, e estavam ajudando, mesmo viúvas, né, mesmo na condição de solteiras, não tendo um marido. E havia também mulheres, como a gente vai ver lá em Atos, que, como Priscila, né, que era esposa de Áquila, trabalhava junto com ele, faziam tendas, e eles faziam aquilo juntos, e eles glorificavam a Deus dessa forma. Então, a mulher, ela tem essa possibilidade, tem essa capacidade, e tem essa bênção concedida por Deus, né, de certa forma, poder escolher qual que vai ser o futuro dela. É óbvio que debaixo da vontade, da direção de Deus e tudo mais. Sim. E em relação à questão dos filhos também, né, a gente acredita que isso vai de acordo com a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus permitir que essa pessoa, que o casal, né, não falando toda mulher agora, mas que o casal tenha filhos, glória a Deus por isso. Se eles forem estéreis, glória a Deus por isso também, porque eles vão ter a possibilidade de, se ainda assim desejarem ter filhos, poder adotar. E isso é uma bênção. Então, a gente tem que entender que em todos os aspectos da nossa vida, o objetivo é glorificar a Deus, igual vocês falaram muito bem. Então, a mulher, ela pode estar ali nos dois espectros, nos dois lados daquele espectro, entre aspas, né, que a Bia colocou. Tanto também ela pode estar ali misturando parte dos dois lados. Ela pode estar casada e não gostar tanto de cozinhar e não tem nenhum problema nisso. Ela pode viver solteira e amar cozinhar e viver disso como profissão. Tudo isso vai de acordo com o que Deus coloca no coração de cada pessoa, que é a vontade dele. Sim. E o que eu posso falar para os meninos, né, que eu puder fazer isso agora, também, para que vocês entendam que essa não foi uma aula desnecessária, e não foi um domingo que vocês poderiam não estar na EBD. Pelo contrário, é uma aula muito necessária. Eu deixei que os meninos falassem, mas porque justamente é algo que elas podem falar com bastante mais propriedade e sobre a vivência delas, sobre as coisas que elas sentem, veem, leem. E nós, como homens, eu creio que, assim como a Bia falou também, né, é nosso papel respeitar as nossas irmãs em Cristo. Em primeiro lugar, né, não apenas sendo mulheres, elas são nossas irmãs em Cristo. E aí, se for o caso de você, homem, viver solteiro, para a glória de Deus, não querer o casamento, é o seu papel como homem respeitar todas as mulheres no corpo de Cristo. Porque não é o fato de você ser solteiro que você vai ter que sair usando todas as mulheres e sei lá, fazer qualquer outra coisa que vá contra a vontade de Deus. E se for o caso de você for casado, querer casar e não viver solteiro, mas viver casado com alguém, é seu papel igualmente respeitar todas as mulheres. Primeiro, a mulher com quem você casar, é óbvio, e também respeitar todas as outras mulheres, porque senão você pode estar incorrendo o adultério, ou também, por outro lado, você vai estar desrespeitando aquela que é a mulher de outra pessoa, talvez. Então, em todo caso, é papel do homem entender tudo isso que a gente falou aqui na aula de hoje. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são ricos, né, da sabedoria de Deus, e no caso especial dos cristãos, né, homem e mulher têm o Espírito Santo de Deus dentro deles, e é nosso papel como homem também, respeitar a mulher, respeitar as decisões delas, desde que estejam de acordo com a vontade de Deus também, é claro, e amar, de fato, essas pessoas como pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Porque a partir do momento em que você não tratar mal a mulher, você está encorajando essa mulher, essa pessoa, a viver a vontade de Deus. É tipo, perceber que, vamos lá, para me explicar melhor, se uma mulher que é cristã vê um homem cristão destratando ela pode desacreditar da fé.
Ela pode falar, nossa, se um cara que se diz cristão me trata tão mal assim, por que que eu vou querer ser cristão? E isso faz parte do nosso exemplo, isso faz parte do testemunho. E também é nosso papel, enquanto homens, encorajar as mulheres que já fazem a vontade de Deus, valorizar elas, para que elas continuem fazendo isso e para que possam ensinar outras mulheres a fazer isso também. Então, estendendo, né, o que Deus coloca no relacionamento entre um homem e uma mulher, deles serem idôneos, deles incentivarem um ao outro a fazer a vontade de Deus, não é errado estender isso para a igreja como um todo, e entender que todos nós, homens e mulheres, temos que cooperar um com o outro para poder fazer a vontade de Deus aqui na terra e para poder fazer o nome de Deus que não tem sido na terra. Amém. Obrigada, João, por toda a sua contribuição. E é isso aí, eu queria só encerrar falando que, no geral, assim, ainda vai ter uma segunda parte da sala, gente. Como eu falei, essa é a parte 1, tem mais temas difíceis aí para tratar mais detalhadamente. Mas nosso papel fundamental aqui é o papel de todo ser humano, é glorificar a Deus, né? E servir a Deus com toda a nossa vida. Então, eu, Bia, com 19 anos, solteira, estudante de física, eu posso buscar servir a Deus e ser uma mulher segundo a vontade dele, no contexto em que ele me colocou agora, e fazendo tudo que eu faço para a glória de Deus nesse contexto. E vocês que têm 13, 14, 15 anos, podem também buscar, desde já, cultivar essas características importantes que a gente falou aqui e serem meninas, mulheres em formações para a glória de Deus no contexto que vocês estão. E é isso aí. Vou pedir para a Carol orar para a gente encerrar. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo que a gente pode estar aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos ensina e é a verdade para as nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude a sermos mulheres segundo o Teu coração, que a gente possa aprender que a gente precisa temer o Senhor, a gente precisa ouvir o Senhor. E também os meninos, Pai, os homens, que eles desde já possam entender o papel deles e também que a gente possa ser auxiliadoras e nos respeitar mutuamente, Pai, na igreja, na escola, em todos os ambientes que a gente tiver. Obrigado porque o Senhor nos criou assim, diferentes. Obrigado porque o Senhor foi maravilhoso na nossa criação e nós somos gratos a Ti pela nossa salvação em Jesus, Pai. Nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Que a gente possa seguir ouvindo a Tua voz e cumprindo a Tua vontade em nossas vidas, Pai. No nome santo de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Parar de gravar aqui.